Fala pessoal, tudo bem? Como é que foi o de carnaval? Carnaval encerrado. Por aqui teve um pouco de comemoração, mas também teve um pouco de filme, né? Não dá pra passar tantos dias de folga assim sem assistir um filme. E aí eu acabei assistindo um filmaço que vai entrar já tá bem forte aí na lista de indicações, de premiações, ganhando tudo. E é um absurdo de filme. Estamos falando de Uma Batalha Após a Outra, o último filme dirigido pelo Paul Thomas Anderson, que, na minha opinião, é um dos melhores diretores do final do século XX, agora do século XXI. Ele já tem filmes consagradíssimos na sua carreira, como Bug Nights, Embriagado de Amor, que é um filme incrível, estrelado pelo Adam Sandler. Ele tem O Mestre e tem uma obra-prima chamada Sangue Negro. Caso vocês não tenham visto nenhum desses filmes do Paul Thomas Anderson, eu indico fortemente. E aí, quando ele volta para fazer filmes agora, ele vem com Uma Batalha Após a Outra, que é um filme agora de 2025, estrelado pelo Leonardo DiCaprio, pelo Benício Del Toro, pelo Champagne, que está brutal no papel de um coronel do exército. Também temos a Teyana Taylor, que é uma atriz incrível, e a Chase Infinity, uma jovem promissora aí de Hollywood. O filme acompanha a dupla de revolucionários interpretados pelo DiCaprio e pela Teyana Taylor, que é o Bob Ferguson e a perfídia Beverly Hills. Eles fazem parte de um grupo revolucionário que lutam para salvar imigrantes presos ilegalmente pelo governo norte-americano. E é aquela coisa, né? Aquele pensamento revolucionário, aquele pensamento de salvar pessoas que são inocentes num país que é extremamente xenófobo. E aí ele não tem um ano específico do filme, mas ele é facilmente aplicável nos dias atuais e no governo atual dos Estados Unidos, né? E aí na trama se desenrola, por alguns motivos, a perfídia e o Bob Ferguson acabam se separando e eles têm uma filha, que é a Willa Ferguson, que é também a grande estrela do filme, na minha opinião, né? Que ela acaba sendo sequestrada depois deles estarem refugiados, ela e o pai, Bob Ferguson, numa casinha. Depois de alguns acontecimentos, eles acabam sendo refugiados, escondidos numa casa com outros nomes, e um antigo inimigo que vem na figura do Champagne acaba indo atrás deles. E aí começa o que antes era uma perseguição do governo norte-americano para pessoas que eles queriam salvar, acaba a Willa e o Leonardo DiCaprio virando alvo. É um filme de ação com humor ácido, muito bem apurado e uma pitada de drama, eu diria. O Paul Thomas Anderson ele é genial no que ele faz. Ele é muito assertivo para gravar, para filmar, para fazer enquadramentos perfeitos e para escrever também, né? Apesar do filme ser baseado num livro, que eu vou colocar o nome aqui que eu esqueci, ele faz um roteiro muito afiado, muito perspicaz e infelizmente atemporal, né? Porque continua expondo a crise migratória, política migratória dos Estados Unidos, que normalmente é vendido como a maior democracia do mundo, mas que no final acaba sendo um dos países mais segregadores do continente. O filme é impecável, o elenco é absurdo, o Benício Del Toro tem uma ponta muito engraçada e importante como um sensei, que é amigo do Bob e da Willa, e acaba ajudando eles em alguns determinados momentos. E o desenvolvimento da personagem Willa é o ponto alto do filme para mim. É uma garota muito assertiva, muito contestadora, muito desafiadora. E o final do filme, o último ato, prova isso. O Champagne é um monstro, literalmente, de ator, mas o personagem dele, como o Sargento Lockjaw, é assustador, assim. Ele é bizarro, é sanguinário, imparável, bizarro. E é um dos melhores vilões que vocês vão ver nos últimos filmes, assim. Vale muito a pena. Paul Thomas Anderson, no último ato, faz uma perseguição
de 3 carros numas avenidas, aquelas roads movie, aquelas estradas infinitas dos Estados Unidos, com uma precisão de câmera que dá a sensação que você está dirigindo o carro. É cada hora que aparece um morro e aparece de novo o horizonte, você vê aquele mar, aquela imensidão de terra, de sol, de asfalto. Assista o filme que você vai entender o que eu estou tentando dizer nesse último plano, quase nesse último ato do filme. É um absurdo, só um diretor muito conceituado, com muita técnica e muito primor conseguiria fazer. Vale muito a pena. Uma Batalha Após a Outra é um dos grandes concorrentes ao Oscar, está concorrendo como melhor ator, com o DiCaprio. DiCaprio, você não tem chance com esse papel, por exemplo, comparado a Wagner Moura, tá? Só para avisar. Na minha opinião, claro, mas acho que de muita gente. A Chase Infinity, que interpreta a Willa, foi ignorada no Oscar como atriz coadjuvante, que eu achei ridículo. Ela mandou muito, muito bem. Mas a atriz que interpreta a perfídia Beverly Hills, que é a Teyana Taylor, está indicada. Está indicada em um monte de categoria técnica, melhor direção, pelo Paul Thomas Anderson, que talvez leve, e merecidamente vai levar. Melhor filme e outras categorias que não me vêm à mente. Uma Batalha Após a Outra é um filmaço. Mais um filme quase retocável na carreira do brilhante Paul Thomas Anderson. É isso, se você assistiu Uma Batalha Após a Outra, comenta aqui, me diz o que você achou, se eu falei muita merda, se eu não consegui entender muito bem o filme, ou se você tem outro ponto de vista, beleza? Então é isso, galera, em breve eu volto, não tão breve assim, com mais uma opinião de um filme, uma opinião que ninguém pediu, fechou? Nós, tchau!